Olá, o assunto do programa de hoje é a desaposentação. Você vai entender melhor o que isso significa para os aposentados brasileiros. Vai ver o que o Supremo decidiu sobre o futuro daqueles que se aposentam, mas que continuam na ativa trabalhando. Foi um grande julgamento, muito aguardado, que terá uma repercussão para os cofres públicos e para o bolso dos aposentados brasileiros. Fique com a gente, Grandes Julgamentos do STF está no ar. Desaposentação. A palavra, que não é tão comum, é conhecida para boa parte dos aposentados que retornam ao mercado de trabalho. No ramo jurídico, ela significa a possibilidade de o aposentado pedir a revisão do benefício por ter voltado a trabalhar e contribuir para a Previdência Social. A desaposentação é uma criação doutrinária e jurisprudencial ocorrida nos anos 90 como uma reação ao fim do pecúlio. O pecúlio é um benefício pago pelo INSS em parcela única para aquelas pessoas que já aposentados retornavam à atividade. Ao retornar à atividade, eles voltavam a contribuir e quando ele encerrasse essa atividade laborativa, ela recebia de volta essa contribuição. Isso perdurou até abril de 94, com a Lei 8870 de 94. Em 94, extinguiram o pecúlio e extinguiram a obrigatoriedade contributiva para o segurado aposentado que retornasse à atividade laboral na condição de segurado obrigatório. Porém, em 95, um ano depois, em abril de 95, com a Lei 9032 de 95, reinstituíram a obrigatoriedade contributiva, mantendo extinto o pecúlio. E aí começou a surgir teses jurídicas, em especial a desaposentação. A tese é calcada na seguinte assertiva: para que eu possa recalcular a minha aposentadoria utilizando esses salários de contribuição vertidos após a minha aposentadoria, eu teria que renunciar ao meu benefício, ao meu primeiro benefício, abrir mão daquele benefício, aí aquele tempo que está no meu patrimônio jurídico voltaria, gerando um benefício maior. O assunto é recorrente na Justiça. Isso porque aposentados que pretendiam renunciar à aposentadoria anterior e requerer uma nova, com base em cálculo atualizado da idade e tempo de contribuição, precisavam procurar o Judiciário para ter direito ao recálculo mais vantajoso. Só que no último mês de outubro, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que não existe lei que assegure essa possibilidade. O grande problema da desaposentação é que não há uma autorização legislativa para sua admissão no âmbito da Previdência. E no nosso sistema, o poder público ele só faz o que a lei autoriza. Sem autorização legal, sem previsão legislativa, o INSS não poderia acatar um pedido de desaposentação e ocorria então um indeferimento administrativo. Essas pessoas que se sentissem lesadas recorriam ao Poder Judiciário e até a decisão do STF havia uma certa pacificação da jurisprudência no sentido da possibilidade. Então, no âmbito judicial, até Superior Tribunal de Justiça, os interessados estavam obtendo vitórias, né? O STF, ele, na decisão de 27 de outubro, então, contrariando essa jurisprudência, entendeu que sem previsão legal não seria possível a concessão da desaposentação. Nós temos todas as liminares e as tutelas de evidência, que é uma nova modalidade de liminar criada pelo novo CPC, eram dadas com base num recurso repetitivo do STJ. Tá? Então o STJ, esse recurso repetitivo tem efeito vinculante, melhor tinha, tá? Que determinava e reconhecia perfeitamente a possibilidade de renúncia, não devolução de valores e o recálculo integral, tá, da aposentadoria. Na avaliação da CODAP, a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idoso, a desaposentação não é proibida pela Constituição Federal ou por lei ordinária. Nós temos um comando constitucional, que é a lei maior, no artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal, que assegura ampla repercussão. Então, ele tinha base legal, ou melhor, base constitucional, para determinar a ampla repercussão. O que o Supremo disse é, só com lei ordinária
que eu posso criar ou majorar benefícios. E o único impedimento para a renúncia está num decreto. Na hierarquia das leis é Constituição, lei infraconstitucional e decreto. O procurador federal da AGU, a Advocacia Geral da União, explica como funcionam as regras do regime geral da Previdência e avalia por que a desaposentação não tem embasamento jurídico. Quando um segurado requer a aposentadoria, ele requer um ato administrativo vinculado, ou seja, ele só obtém a aposentadoria se preencher todos os requisitos. Se isso acontecer, a gente chama de ato jurídico perfeito. Então, ele já está aposentado. E segundo as regras do regime geral de previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem a aplicação do fator previdenciário. Então, o que a gente tem hoje? No serviço público, uma idade mínima de aposentadoria e no regime geral não há esse limite. Você pode se aposentar precocemente. Só que, ao se aposentar de forma precoce, você tem a aplicação do fator previdenciário que reduz o valor da sua aposentadoria. Então, é uma troca que o trabalhador faz. Ele pode se aposentar mais cedo, no entanto, essa aposentadoria terá um valor menor por conta da aplicação do fator previdenciário, mas ele vai receber essa aposentadoria por um tempo maior. Imagine alguém que se aposente aos 53 anos. Segundo as estatísticas do IBGE, ele vai viver até os 73, então ele vai receber por 20 anos esse benefício. Então não há previsão em nenhum momento na lei ou na Constituição que fundamente um pedido de desaposentação, até porque é um ato jurídico perfeito, para que você recalcule a sua aposentadoria com um valor maior, quando você estiver mais velho. O recálculo da aposentadoria foi considerado inviável pelo Supremo porque não está previsto em lei. O STF, por maioria, declarou a constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213, a lei que trata dos planos de benefícios da Previdência Social. O artigo 18 da Lei 8.213, sobre o regime geral da Previdência Social, no inciso 2º, diz que o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado. Isso significa, no entendimento do Supremo, que, embora obrigado a contribuir, o aposentado que voltar a trabalhar só tem direito ao salário família e à reabilitação profissional. A legalidade do benefício estava em julgamento na Suprema Corte há 2 anos. Ao longo desse período, o recurso extraordinário sofreu vários pedidos de vista. O caso ganhou repercussão geral e, segundo a AGU, a Advocacia Geral da União vai balizar pelo menos outros 180 mil processos que estavam parados, aguardando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Existiam milhares de processos sobrestados, tá? Sobrestados porque no momento que o Supremo determinou a repercussão, reconheceu a repercussão geral, afetou a competência para ele, muitos processos eram sobrestados, suspensos. O que a minha prática diária já está me mostrando é que os juízes estão levantando, os desembargadores estão levantando sobrestamentos e já estão julgando improcedente, citando a decisão do STF. E diante da repercussão do tema, vários processos tramitavam no Supremo sobre a desaposentação. Para facilitar o julgamento, 3 processos foram julgados em conjunto, mas um foi eleito pelos ministros como se fosse o principal. É o RE 661256. Esse caso foi apresentado ao STF em 2001. O início do julgamento foi em 2014 e a conclusão em outubro deste ano. No RE número 661256, o INSS questionava acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ havia reconhecido a um segurado o direito à desaposentação, independentemente da devolução de qualquer valor. O relator do recurso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. A principal preocupação do INSS em relação ao tema é relacionado à ausência de fonte de custeio.
Como todos sabemos, no Brasil, nós não temos um sistema previdenciário de capitalização. Nós temos um sistema previdenciário de repartição simples, com forte conotação na solidariedade. O que isso quer dizer? Cada um dos segurados contribui não somente para o seu próprio benefício no futuro, mas a massa de segurados da atual geração contribui para suportar os benefícios concedidos para aquela geração que já não está mais em atividade e que precisa da concessão deste benefício. O que se tem pretendido aqui definir como um direito exclusivo do próprio segurado, de que aquelas contribuições que ele verte depois do primeiro benefício tem que lhe retornar de forma direta, joga por terra aquilo que é o nosso sistema, um sistema de repartição simples, com forte traço de solidariedade e que, na verdade, representa, como expliquei há pouco, um pacto de gerações. No momento em que eu me aposento e recebo proporcional àquilo que eu paguei e retorno e continuo pagando a Previdência, houve um fato superveniente, houve uma mudança. Onde está indo esse meu dinheiro? Nós temos que ter em mente que o direito previdenciário ele é regido pelo binômio da reciprocidade contributiva. Eu contribuo e tem que ter uma contraprestação proporcional. Então, muitos entendem que esse retorno financeiro em forma de benefício, por conta do que ele contribui, seria um descompasso, né? Ele contribuiria muito e receberia muito pouco em troca. Mas esse pensamento, ele não está em harmonia com o princípio da solidariedade que rege o sistema previdenciário. No próximo bloco, você vai ver como votou cada ministro do Supremo. Foram 7 votos a 4 pela impossibilidade de se admitir a desaposentação. Os detalhes, já já. Estamos de volta com o programa que apresenta hoje o julgamento sobre a desaposentação. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que os aposentados que voltam ao mercado de trabalho não têm direito ao novo cálculo do valor do benefício porque contribuíram mais tempo com a Previdência Social. Esse caso ganhou repercussão geral e vai atingir pelo menos outros 180 mil processos que tramitam na Justiça. Foi um julgamento em conjunto de 3 recursos extraordinários sobre a validade da desaposentação. Entre eles, o RE número 661256, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse recurso foi eleito no julgamento como se fosse o principal para facilitar o andamento dos trabalhos no plenário. É de autoria do INSS e foi apresentado em 2010. O julgamento deste recurso teve início em 2014 e foi concluído em outubro deste ano. Ao longo desse período, vários ministros pediram vista. Ao todo, foram 7 votos a 4 a favor da desaposentação. Contra o recálculo da aposentadoria, votaram os ministros Dias Toffoli, Teori Zavascki, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A favor da desaposentação ficaram os ministros Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Os ministros avaliaram que não existe uma regra clara na Constituição Federal que proíba o recálculo do valor do benefício com base nas novas contribuições. A meu ver, viola o sistema constitucional contributivo e solidário impor-se ao trabalhador que volta à atividade apenas o dever de contribuir, sem poder aspirar nenhum tipo de benefício em troca, sendo bem certo que os 2 benefícios excepcionados pelo parágrafo 2º do artigo 18, que são salário família e auxílio reabilitação, não são aplicáveis às pessoas que estão aposentadas, ou apenas por exceção o sujeito está constituindo família às vésperas da aposentadoria. Portanto, presidente, eu considero que a vedação da desaposentação, que, a meu ver, não consta expressamente de nenhuma norma legal e, se constasse, seria problemático, a vedação pura e simples da desaposentação produziria um resultado, a meu ver, incompatível com a Constituição, que é obrigar um trabalhador a contribuir sem ter nenhuma perspectiva de benefício
posterior. Entender como inócuas para o trabalhador as contribuições efetuadas implicaria desconsiderar a blindagem efetivada pela Constituição da República dos direitos à previdência social e à contagem do tempo de serviço de contribuição, destituindo de eficácia as disposições constitucionais que os consagram. Não há na Constituição de 1988 nenhum dispositivo que proíbe a desaposentação. Nem mesmo a legislação infraconstitucional veda a renúncia à aposentadoria. A aposentadoria, a meu ver, constitui um direito patrimonial de caráter disponível, pelo que se mostra legítimo, segundo penso, o ato de renúncia unilateral ao benefício, que não depende de anuência do Estado, no caso do INSS. Com risco, presidente, de incidir numa reforma prejudicial recorrente, provejo parcialmente o recurso para assentar o direito estrito do contribuinte ao recálculo dos proventos da aposentadoria. A maioria dos ministros entendeu que o sistema previdenciário brasileiro é baseado no princípio da solidariedade e que não há previsão legal para o acréscimo. Ao todo, os 7 ministros que votaram contra a desaposentação avaliaram que a medida só pode ser instituída por lei, editada pelo Congresso Nacional, e não por uma decisão do plenário do STF. Você vai ver agora como votou cada um que integrou a corrente contrária ao recálculo da aposentadoria. Se nosso regime previdenciário possui já há algum tempo feição nitidamente solidária e contributiva, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade na aludida norma do artigo 18, parágrafo 2º da 8213, que veda aos aposentados que permaneçam em atividade ou a essa retornem o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto, e explicitamente colocado na lei, o salário família e reabilitação profissional. A desaposentação não possui previsão legal. Pode não estar vedada na Constituição, mas não possui previsão legal. Não se poderia, a pretexto da inconstitucionalidade do sistema atual, assegurar o direito subjetivo aqui reclamado, de substituição de um benefício de aposentadoria menor por outro maior. Aliás, se esse benefício fosse garantido, seria evidente o nefasto desarranjo do sistema. Nada impediria que a progressão de uma aposentadoria para outra, mal disfarçada, em renúncia de um benefício, com simultânea e automática obtenção de outro, se desse a cada ano, todos os anos, pois a cada período anual será possível agregar a benefício já usufruído as vantagens decorrentes de novas contribuições e da menor expectativa de sobrevida. Compreendo que caberá ao legislador ordinário, no exercício de sua competência legislativa e na ponderação com os demais princípios que regem a Seguridade Social e a Previdência Social, como a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, dispor sobre a possibilidade de revisão de cálculo de benefício já concedido, mediante aproveitamento de contribuições posteriores, ou seja, sobre a possibilidade da desaposentação. Ocorre que, permitida a desaposentação, inverte-se a ordem do sistema, criando-se, pode dizer, uma espécie de pré-aposentadoria, que funcionaria como uma poupança. É que, a partir deste momento, todos aqueles que tiverem condições de se aposentarem proporcionalmente serão motivados a buscar o benefício, cumulando-o com a remuneração, até porque terão a certeza de que, após o tempo necessário de serviço, poderão requerer a desaposentação e utilizar-se do cálculo atuarial integralmente a seu favor. Nesse caso, o segurado teria o melhor dos mundos. E essa não é a ratio da nossa súmula, que o segurado tem que se aposentar no melhor regime. Não é isso que nós queremos dizer, o melhor dos mundos, com o sacrifício do Instituto. O artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, é explícito ao restringir as prestações da Previdência Social, na hipótese dos autos, ao salário família e à reabilitação profissional. O decreto 3.048, no dispositivo 181B, transcrito acima, é igualmente cristalino quanto à irreversibilidade e à irrenunciabilidade da aposentadoria
por tempo de contribuição. Não se verifica, portanto, uma omissão normativa em relação ao tema em apreço. As normas existem e são expressas na vedação a renúncia da aposentadoria de modo a viabilizar a concessão de outro benefício com o cálculo majorado. A esse respeito, todavia, parece-me que o conteúdo das normas em apreço está em consonância com os princípios acima identificados, adotados no Sistema Constitucional de Previdência Social. Trata-se de atribuir ao legislador ordinário a possibilidade de adaptar as normas à evolução da realidade e às necessidades políticas. Por isso que não se exclui, do voto do ministro Fachin se percebe isto, a possibilidade de haver mudanças, mas elas terão que ser consonantes com aquilo que está na Constituição. É preciso que eventual expansão de benefícios, que pode ocorrer, indique fonte de custeio. Portanto, a mim me parece que, se a matéria devesse ser revista, ela teria que ser feita pelo legislador. É porque o significado da norma inscrita no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, que consagra o postulado da precedência da fonte de custeio, intimamente vinculado ao princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, traduz no alcance concreto de sua abrangência uma imposição ineliminável, destinada a proteger e a tornar viável no plano econômico-financeiro o próprio modelo previdenciário existente no nosso país. Também me parece que não há ausência de lei, embora essa seja uma matéria que possa vir a ser alterada ou tratada devidamente pelo legislador. Os preceitos legais que tratam das normas são coerentes com os princípios da solidariedade e a regra do equilíbrio atuarial presentes na legislação, pelo que a Constituição deixou a matéria à reserva do Parlamento, à reserva da lei, e a lei o tratou devidamente. Um dia depois da conclusão do julgamento, a desaposentação voltou à pauta do plenário do Supremo, desta vez para a definição da tese, o texto que vai estabelecer critérios para a aplicação da decisão. Os detalhes você vai ver a seguir. Até já! O julgamento sobre a desaposentação é o tema do programa de hoje. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou a possibilidade do novo cálculo do benefício com base nas novas contribuições decorrentes da volta do aposentado ao mercado de trabalho. Foi uma decisão muito aguardada por aposentados de todo o país e que agora vai servir de base para casos que tramitam na Justiça com pedidos de revisão da aposentadoria. Pelo menos 180 mil processos serão atingidos. Em um julgamento com impactos bilionários para os cofres da União, o Supremo fixou a seguinte tese: no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal do direito à desaposentação. A desaposentação ela tem argumentos bons em ambos os sentidos, né? A tese que saiu vitoriosa no Supremo Tribunal Federal foi toda embasada nos artigos da Constituição que norteiam o equilíbrio financeiro e atuarial. Uma das regras, um dos princípios que norteiam a Previdência Social no Brasil é o equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta. Conjugado a isso, nós temos a pré-existência de custeio. Então, o Supremo calcou a sua decisão nessas duas premissas. O sistema tem que ser financeiramente equilibrado e, para a criação de um benefício, eu preciso indicar a fonte de custeio. No caso, a indicação da fonte de custeio ela é feita pelo legislador quando ele cria um novo benefício. O tribunal não definiu a situação daqueles que já conseguiram pensões maiores, com base em novas contribuições. O STF entendeu que, nesses casos, os interessados poderão apresentar recursos ao próprio Supremo, mas só depois da publicação do acórdão, que pode ficar para 2017. A Advocacia Geral da União já anunciou, após o julgamento, que vai pedir a devolução dos valores recebidos. Qualquer um que promova uma ação judicial e seja beneficiado de uma antecipação de tutela ou de uma liminar, sabe que, se houver reversão desse provimento, ele vai ser obrigado a ressarcir
dos valores que auferiu. Então, não é novidade que a Advocacia Geral da União vá buscar, né, esses recursos. Até por dever funcional isso tem que acontecer. Existem decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que a questão de devolução ou não, por estar na Lei 8.213, lá no artigo 115, não é de competência dele, é matéria infraconstitucional, ou seja, a palavra final é do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Porém, eu já vi decisões, tem uma decisão recente do ministro Barroso, em que ele disse, verba alimentar, em que pese a matéria ser infraconstitucional, é assente nesta corte que verba alimentar é irrepetível. Então, tá bem polêmica essa questão da devolução ou não de valores. A Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idoso, a CODAP, afirma que há recursos suficientes para o pagamento da desaposentação. O conselheiro jurídico aponta um estudo da ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que comprovaria a tese. Nós mostramos com estudos de que há 658 bi de superávit na última década. Se nós pegarmos os 10 maiores devedores da Previdência Social, que são grandes devedores e grandes empresas bem famosas, se nós pegarmos as desonerações fiscais dos últimos 5 anos, o que são desonerações? São renúncias. Por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, chegam a 270 bilhões. Nós estamos falando de 1.280 bilhões que sumiram. E que se não fossem desonerados, se fossem executados os grandes devedores, e onde está esse superávit, se for comprovado esse superávit, nós teríamos nessa conta da Seguridade Social 1,3 trilhões. A Advocacia Geral da União estima que se o Supremo garantisse o direito aos aposentados, o impacto aos cofres públicos com a desaposentação chegaria a 7 bilhões de reais por ano. A AGU informou que o INSS fará um levantamento completo sobre a concessão do benefício. Vai analisar caso a caso e recorrer para pedir ressarcimento aos cofres públicos. Afinal, são 30 milhões de benefícios em manutenção e perto de 40 milhões de pessoas, né, potenciais usuários desse serviço. Então, as cifras realmente são bem expressivas. O programa de hoje fica por aqui. Para rever esta ou outras edições, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!